Sepultado no cemitério da Saudade, na tarde desta quarta-feira, o corpo do segurança Cristiano Lemes, conhecido como Branco, 46 anos de idade, que você vê aí na foto. No último dia 7, no Jardim Planalto, ele foi abordado por um elemento e na discussão acabou sendo esfaqueado. Em estado grave, deu entrada na UTI do Hospital de Clínicas e a sua recuperação não foi possível, acabou indo a óbito. O assassino já está preso e tem 43 anos de idade. Atenção, destaques do momento com relação ao coronavírus. O número de casos no Brasil, 413, 164 em São Paulo, 4 mortes no estado de São Paulo. Em Marília, são 20 casos suspeitos. O ministro da Economia afirma que vai pagar R$200 para trabalhadores informais durante 3 meses para evitar que entrem na linha de pobreza. Ainda, como destaque também, Bolsonaro envia pedido de calamidade pública ao Congresso Nacional. E a informação do jornal Folha de São Paulo é que o governo vai permitir redução da jornada de trabalho, mas também de salário, pela metade. Pão de Açúcar tem uma unidade em Marília, terá horário especial de atendimento para maiores de 60 anos. E um detalhe, haverá também limitação da venda de produtos para que não aconteça desabastecimento. Só o Pão de Açúcar. Os demais supermercados estão comercializando normalmente. Agora prepare a paciência, porque estão lotados, movimento em todo o estado de São Paulo, segundo a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, cresceu pelo menos 35%. O presidente Bolsonaro diz que não tem nenhum problema com o ministro da Saúde. Agora, ele mandou o ministro agir politicamente, não fazer comentários técnicos e sim políticos. A Receita Federal estuda adiar o prazo de entrega do imposto de renda, por enquanto, 30 de abril. E aqui em Marília, bispo diocesano suspende missas, batismo, casamentos e celebrações da Semana Santa. São destaques do momento. Bem, a informalidade cresceu muito no governo Bolsonaro. O desemprego aumentou, temos pelo menos 12 milhões de desempregados de forma oficial, mas a informalidade, o chamado bico para o trabalhador que não consegue emprego com carteira assinada, a informalidade chega a 50%, batendo recorde no país. E agora, esse pessoal vai ficar sem emprego e sem salário? O governo promete uma medida. Confira. Nenhum registro na carteira de trabalho. São 20 anos como diarista na informalidade. Em tempos de coronavírus, Maria precisa fazer uma escolha difícil. Tem que se arriscar, né? Porque se arriscar vai morrer de fome. Então tem que vir, não tem jeito. Quem é rico pode ficar em casa, mas pobre como é que vai ficar em casa? Não tem como ficar em casa, tem que se arriscar. Álcool em gel, luvas e máscara antes de enfrentar o trem lotado. Maria se protege como pode. E eu tenho 4 filhos pequenos, ainda corro esse risco, né? Sair para a rua e chegar em casa contaminar ainda os filhos. Mas não tenho escolha, realmente não tenho escolha. As empregadas domésticas representam 6 milhões de pessoas da força produtiva do país. 3 em cada 10 trabalham sem direitos garantidos pela CLT. E elas não estão sozinhas. 40% da população economicamente ativa também está na informalidade. Aumentar os gastos públicos para reduzir os impactos do avanço do Covid-19 entre a população mais vulnerável é um consenso entre os especialistas. Nós precisamos criar políticas ativas que atinjam o conjunto total da população, em especial dessa população que tem mais dificuldades. O Bolsa Família é um exemplo disso, né? Você pega uma situação, pessoas que ganham muito pouco, numa situação muito complicada de renda, e você dá dinheiro. Efetivamente, você coloca dinheiro na mão dessas pessoas. Uma das consequências mais frequentes da informalidade é a moradia precária. Renata vive no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Com a torneira seca quase todos os dias, é impossível manter as condições básicas de higiene. Nesse caso, ficar em casa para se isolar da pandemia
pode não ser a melhor escolha. Porque a gente passou pela crise da água da SEDAI, que ainda nem está limpa, né? 100%. E aí agora veio o coronavírus, então fica muito difícil essa questão da água cair só 2 vezes na semana e lavar a mão a cada 20 segundos. Com 20 segundos de duração com a água caindo, se a gente nem tem água, às vezes, para o básico. Bolsonaro vai permitir que empresas cortem a jornada de trabalho pela metade, mas o salário também. E aí? Doutor Delaringa, previsão do Ministério da Saúde é que a situação se agrave nos meses de abril, maio e junho, pelo menos 90 dias. E aí, doutor? Isso é uma previsão que existe, porque parece que o vírus do corona, ele seria muito mais agressivo na fase de temperaturas mais baixas. Nós vamos entrar agora no fim do mês de outono, então já começaremos a ter uma mudança de temperatura. Existem alguns trabalhos que falam que não tem tanta influência o clima nesse tipo de virose que nós estamos passando. Mas o que é importante? Quando a gente fala um resfriadinho, alguma coisa disso, é o bom senso, né? É você se resguardar, é ficar em casa, é não sair. Se isso, porventura, vier a piorar, aí sim, aí você vai procurar um atendimento médico, você vai procurar um pronto-socorro, você vai procurar uma UBS, aí é o momento. Mas não qualquer sintoma ou desespero, como está acontecendo, você bem falou, em supermercado, né? São filas, está acabando comida, não é por aí. Tem um outro fator que é importantíssimo. No fim do mês começa a vacinação antigripe. Não é vacinação para o coronavírus, mas é a vacinação para o H1N1. Começa dia 23. Isso é fundamental. Por quê? Quem é que está sendo mais agredido com essa virose? São os idosos. E são os idosos que o H1N1 também pega mais, né? Nós, quando tivemos, os anos anteriores aí, essa fase dessa virose, se descobriu a vacina, felizmente, para quê? Para evitar que essas pessoas adquirissem o H1N1 e fossem parar em hospital com pneumonia, com problemas respiratórios e acabar em óbito. Então, é para isso que tem a vacina, para fazer com que as pessoas se tornem mais resistentes ao H1N1. Mas é fundamental que se faça. O ano passado, nós tivemos uma cobertura pequena. De repente, nós tivemos diminuição de vacinação para sarampo. Começou a morrer criança de sarampo. Quer dizer, não dá para acreditar que se tenha essa mentalidade hoje ainda. Vai ser um momento em que vai ter calma para tomar a sua vacina? Tranquilo, não precisa sair correndo. Dia 23, vai todo mundo na fila da UBS para tomar vacina. Vai virar uma loucura. Então é com calma, vê lá o dia que está mais calmo, o dia que está mais tranquilo. Passou em frente de uma UBS, vê se tem a vacina, tome sua vacina, mas com tranquilidade, com segurança. Não é para desesperar, não é para sair correndo, não vai acabar a vacina, tem vacina para todo mundo. Então é ter muito cuidado, muito bom senso. É fundamental que se faça essa vacinação da maneira mais abrangente possível da população. E os cuidados que têm que ser tomados. Não tem como, nós não vamos fugir. Eu acredito, talvez, que a gente não fuja desse aumento desse coronavírus aí. Vai ser muito pesado, vai ter óbito. Provavelmente sim. Se for do mesmo nível que está sendo em outros países, nós não vamos ser diferente e passar por menos. Então, é tomar os cuidados e os cuidados necessários. Bem, o governador Dória anunciou que o Estado firmou uma parceria com 1.000 farmácias, drogarias da Grande São Paulo para que haja também o auxílio na vacinação de pessoas contra a gripe a partir então do início dessa campanha. Para o interior, seria importante então se firmar essa parceria para evitar aglomerações, em especial de idosos, nas unidades de saúde. Seria isso, doutor Delaringa? Eu acho que é uma medida coerente, é uma medida que estão muito bem pensada em São Paulo, porque as farmácias elas dispensam a aplicação intramuscular, né? Ou seja,
receitam uma medicação intramuscular, eles fazem a aplicação. Então, eles têm capacidade, eles têm local para fazer isso. Eu acho que é um acerto que tem que ser feito. Aí eu não sei falar se seria o município com a rede de farmácias da cidade ou se o próprio Estado, através da sua Secretaria de Saúde, o DRS, ver se há possibilidade de fazer isso de maneira também. Mas, de fato, se isso for viável e for possível, porque tem o problema de armazenamento, isso tem que ser bem acondicionado, não pode ficar no calor, tem uma série de fatores também que limitam um pouco você fazer esse tipo de coisa. Mas desde que haja condições físicas ideais para você manter essa vacina adequadamente embalada e aplicar na população, eu acho que seria uma medida que desafogaria provavelmente as unidades básicas de saúde. Coronavírus, destaque final. Por enquanto, 413 casos no Brasil, 164 no estado de São Paulo, 4 mortes já em São Paulo, 3 na capital, 1 em Jundiaí, em Marília, 20 casos suspeitos. Destaque final, doutor Delariga. Bom, eu acho que é um momento de muita paciência, de muito bom senso, de muita reflexão. Nós temos que pensar no próximo, não pensar só em nós. Não adianta entrar em histeria, em desespero. Estamos passando por um momento sério, por um momento crítico. Quais são as medidas que nós temos que adotar? São essas. Vamos fazer isso. Nós vamos ajudar todo mundo e, se fizermos isso, provavelmente temos a chance de que a nossa virose aqui seja talvez mais baixa que na Itália. Não sei, mas pode ser que seja, né? Então, eu acho que isso aí é o principal. É o bom senso, é não entrar em histeria. Tem uma série de fake news, tem uma série de coisas aí que fica passando e fica todo mundo desesperado. É um momento de muita calma, muita reflexão e pensar no próximo. Tem gente que sabe, por exemplo, que tem um casal de idosos, tem um acamado e o outro toma conta, não pode sair. Então, se oferece para ir no supermercado, comprar comida e trazer para ele. Isso é ser humano. Isso é ser solidário. É isso que nós temos que fazer. Quem precisa, eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Mas com bom senso. Destaques do momento. Prefeitura de São Paulo determina fechamento do comércio paulistano até 5 de abril, menos estabelecimentos que comercializam alimentos e também farmácias. Ainda, lojas Renner vão fechar na Grande São Paulo e reduzir o horário de funcionamento nas demais unidades, inclusive Marília, falta a divulgação do novo horário das lojas Renner. Ainda, como destaque também, Banco do Brasil reforça a linha de crédito em 100 bi. O governo do estado também vai reforçar a linha para empréstimo para a necessidade em razão do momento econômico. A taxa Selic, a taxa básica de juros, cai mais um pouco, 3,75. 3,75 nunca esteve tão baixa assim. E um detalhe também, juro do crédito consignado. Para o aposentado pensionista, já vamos ter o pagamento antecipado do 13º. Primeira parcela a partir de 24 de abril, a segunda a partir do dia 25 de maio. E agora também juro para a redução, atenção, redução do valor a ser pago no consignado. O governo taxa como mais uma medida. Confira a informação. Olha, a taxa de juros do consignado, para empréstimo consignado aí, vai cair dos atuais 2,08% para 1,8% ao mês. Já a taxa mensal para o cartão de crédito cai dos atuais 3% para 2,70%. Outra medida também é ampliar o prazo de 72 para 84 meses, o prazo aí das operações, da dívida das operações. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decide hoje se haverá nova queda da taxa básica de juros da economia. A Selic está em 4,25% ao ano.
tanto para a utilização do dinheiro do 13º aposentados e pensionistas, como também para tomar dinheiro emprestado com a redução da taxa de juros. Os destaques finais. Governo vai permitir que empresas cortem jornada e salário pela metade. Bolsonaro e o ministro marinense Toffoli anunciam um comitê nacional para enfrentar o coronavírus. Sobe para 4 número de mortos pelo coronavírus no estado de São Paulo. 3 na capital e uma morte em Jundiaí. Marília tem 20 casos suspeitos. Presidente do Senado, Alcolumbre, é diagnosticado com coronavírus. Bolsonaro é alvo de panelaço em diversas cidades pelo 2º dia consecutivo. E fora do coronavírus, atenção, abono do PIS, pagamento começa nesta quinta-feira. ProUni Fies, prazo da lista de espera é prorrogado por tempo indeterminado. Você tem veículo placa final 7? Parcelou? Então, nesta quinta-feira, dia de pagar o IPVA. Obrigado pela sua atenção e você teve dicas aqui. Cuidado com o coronavírus. Até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.